E quando a gente vai ver essas cartas para as igrejas, ele vai fazendo exortações a cada uma delas. Dentre essas, assim, pelo que você percebe, Paulo, quais são as mais problemáticas, ou no caso, qual você diria ser a mais problemática e qual você diria ser a menos problemática? Bom, eu diria, Saúl, o seguinte, que as sete igrejas, essas sete igrejas, elas podem ser, de uma maneira até bem didática, divididas em três grupos. Tá? Nós vamos ter um grupo ali de igrejas que apenas receberam elogios da parte de Nosso Senhor. Esmirna e Filadélfia, por exemplo, são essas duas igrejas que só receberam elogios. Você vai encontrar ali três igrejas que receberam elogios, mas também receberam sérias advertências. Tá? Então nós vamos encontrar nessas três a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo e também a igreja de Tiatira. E você vai encontrar ali duas igrejas que apenas receberam advertências. Só foram advertidas, não receberam da parte de Nosso Senhor nenhum elogio, que são as igrejas de Sardes e de Laodiceia. Então, por esses critérios, as mais problemáticas seriam então Sardes e Laodiceia. As mais problemáticas, né? Pois elas não recebem qualquer elogio. Não há da parte de Nosso Senhor, vamos assim dizer, nenhum contentamento com o estado espiritual dessas igrejas. Não havia um contentamento da parte do Senhor. Havia, pelo contrário, uma tristeza em relação àquilo que essas duas igrejas, no caso Sardes e Laodiceia, haviam se transformado. Né? Por outro lado, as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia receberam apenas elogios da parte de Nosso Senhor, sem quaisquer advertências. Então, eu não apontaria talvez uma ou de um lado e uma de outro lado. Eu acho que dá para que a gente trabalhar com duas de um lado e duas de outro. E, bom, as que receberam advertências, que não estavam em boa condição diante de Cristo, Sardes e Laodiceia. Por outro lado, Esmirna e Filadélfia como modelos de igrejas em tempos de lutas, em tempos de hostilidade à fé, em tempos de perseguição por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, igrejas que sofreram, mas que se mantiveram firmes na presença de Cristo ante o sofrimento. Muito bom. É interessante que, inclusive, até hoje, né, você consegue encontrar muitas igrejas com o nome Filadélfia, né? Justamente por causa dessa intenção. E Esmirna eu não conheço muitas igrejas que usem o nome Esmirna, mas Filadélfia, Igreja Batista, Filadélfia, Igreja, não sei o que, Eu Filadélfia não já conheço agradece. nenhuma que se chama Igreja Batista Sardes ou Igreja Batista Laodiceia. Isso eu não conheço. Exatamente, Não conheço. exatamente. Mas olha, uma coisa que eu também acho interessante é que na hora de se referir a essas igrejas, é dito que é algo para os anjos das igrejas. Quem seriam esses anjos aqui? A gente está falando de, sei lá, de Miguel, de Gabriel, ou quem são esses anjos aqui? Não é uma pergunta, eu diria, fácil de responder. Não é? Se a gente pega a longa tradição de comentários cristãos sobre o Apocalipse, a gente vai notar claramente assim que não há uma uniformidade de pensamento sobre quem seriam esses tais anjos. Né? Então, não é realmente uma pergunta simples. É bastante comum, que a gente percebe que é bastante comum nós ouvirmos pessoas se referindo aos pastores das igrejas locais como anjos em suas respectivas igrejas, né? E a razão para isso talvez esteja no próprio significado da palavra anjo, né? O angelos no grego, né? Que pode ser traduzido como anjo, né? Seria quase uma transliteração, mas pode ser também traduzido por mensageiro ou por enviado, né? No caso do livro, o Colin Hammer, ele apresenta ali, ele levanta ali algumas possibilidades. Ele levanta algumas possibilidades. Primeiro, a primeira possibilidade, até porque a gente vai encontrar alguma reverberação na história sobre essa possibilidade, é que esses anjos seriam espécies de guardiões celestes das igrejas locais. Seriam, de fato, anjos, seres celestiais, que nesse caso teriam ali a responsabilidade, de alguma maneira, de lidar com as comunidades locais. Talvez esse pensamento não seja muito tradicional hoje, sobretudo no meio
cristão evangélico, ou até mesmo reformado, vamos dizer assim. A gente não vai encontrar muito essa ideia, mas se a gente voltar no tempo e pegar aí alguns materiais do passado, essa era uma ideia plausível na cabeça de muitos intérpretes da Bíblia. Então você encontrava quem pensasse dessa forma. Uma outra possibilidade, né, que ele levanta também, seriam representantes humanos de Cristo nas igrejas. E aí, nesse caso, justificaria a ideia dos pastores, dos presbíteros, no contexto da igreja local. Que talvez seja um pensamento, eu acho que a gente pode concordar nisso, que se mantém até hoje. Eu acho que se a gente fizer um levantamento tanto na igreja onde eu sirvo e na igreja em que você serve, e perguntarmos para os nossos irmãos quem seriam os anjos, muito provavelmente a resposta que nós ouviríamos com grande predominância é que são os pastores, que são os presbíteros da igreja local. E ele levanta essa hipótese também, né? A hipótese dos pastores. Uma terceira hipótese seria uma espécie de personificação da igreja local. A igreja local como sendo o próprio anjo. E aí, na mentalidade do Hammer, quando ele levanta essa possibilidade, ele está falando aqui, ele está usando aqui o conceito da igreja como mensageira. A igreja como enviada à sociedade para, obviamente, tornar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo conhecido. Eu acredito que essa ideia não encontre tanta força na história, mas há quem tenha levantado essa hipótese também. A quarta possibilidade, que seriam não pastores, mas mensageiros humanos. E qual seria o ponto aqui que eu li certa vez? O grau de alfabetização naquela época não era um grau elevado. Nem todas as pessoas tinham, de fato, a capacidade e a habilidade de ler. Isso na sociedade, de um modo geral. Quando a gente olha ou pensa na igreja como uma sociedade reduzida, menor, a probabilidade ou a plausibilidade de haver ali na comunidade pessoas que tivessem competência leitora para poder pegar uma carta e poder ler essa carta diante da congregação era mínima. Então, alguns acham que a palavra anjo seria uma designação de pessoas que não necessariamente seriam os presbíteros ou pastores, mas crentes em Jesus Cristo, que tinham a capacidade leitora e que, ao receberem as cartas que, vamos dizer assim, eram lidas nas comunidades locais, elas mesmas liam para as comunidades locais. Então, seria ali uma espécie de nomenclatura, talvez até para uma pessoa que não ocupasse uma função, vamos dizer assim, de importância no contexto da igreja local, mas apenas que tivesse competência leitora. E a última possibilidade seria um termo para o qual não haveria uma equivalência lexical. Seria um sentido dado à palavra anjo que não se sabe qual seria esse sentido, né? Então, o Hammer levanta essas 5 possibilidades, né? Então, assim, existe plausibilidade em algumas delas. Em algumas, uma plausibilidade maior, talvez em outras, uma plausibilidade menor, mas a gente não pode fechar os olhos de que existe plausibilidade para elas. Particularmente, aí é uma ideia bem pessoal, mas que também aqui não bate o martelo, é apenas um palpite, né? Se alguém pensa diferente, não tem problema algum, mas eu tendo para 2 dessas 5 hipóteses. Eu penso na hipótese de representantes humanos de Cristo nas igrejas locais, que seriam os pastores, os presbíteros. Eu diria até que essa é um pouco mais forte. E a outra, representantes humanos com capacidade de leitura no contexto da igreja. Eu tendo também a pensar que isso, a meu ver, a plausibilidade é maior do que as 3 que eu não citei, que eu não cito, né? Mas eu vejo que talvez os pastores tenham uma plausibilidade maior de serem os anjos aos quais as cartas foram dirigidas para que fossem lidas. Interessante. Eu também eu acabo fechando, é que eu mais ouvi comentários fecharem. Mas isso não quer dizer, tá, ouvintes, que vocês devem chamar os seus pastores de anjos, né? Não me chamem de anjos, pelo menos lá na igreja. Não mesmo. Pastores não são anjos. Isso aí. Mas interessante é que existem muitas outras coisas nessas epístolas, expressões-chave que realmente, se a gente não busca analisar um contexto histórico-cultural, a gente fica um pouco no escuro para entender o significado espiritual mesmo, de como aquilo se aplica de forma mais clara à nossa vida.
E aí, mais uma vez, a importância, né, de um livro como esse aqui, que vai nos ajudar a entender o livro de Apocalipse e tirar o medo de algumas pessoas de lê-lo, né? É interessante isso aí.